Então, galera, bom dia. Primeiramente, eu quero que vocês deem o ok aí no chat, tá bom? Para a gente registrar nossa presença. Todo mundo dando ok aí para a gente registrar nossa presença, tá bom? Tanto o A quanto o B. E hoje, na aula de hoje a gente vai falar sobre potenciação e radiação. Né? Esse capítulo está lá na frente A, capítulo 3, o primeiro capítulo do livro 2 que a gente vai estar usando aí. Então, quem não tem o livro 2 ainda, eu recomendo ir lá na escola, quem tiver aqui no Teoflotone, pegar esse livro 2. E quem não está em Teoflotone, eu recomendo que vocês façam o quê? Acessem o livro através do meu Bernoulli, tá bom? Então, acesse o livro aí na plataforma virtual para estar resolvendo e mexendo nos exercícios. A matéria hoje vai ser bem rápida, eu vou explicar dois conceitos aí de potenciação primeiro, e depois a gente vai ver unidades de medidas, vamos ver radiação nas próximas aulas com o conteúdo que a gente foi estudando, né? Vamos aprender direitinho isso aqui. E o que indica uma potência? O que é uma potência? Uma potência é quando a gente multiplica em N fatores. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, se eu multiplico A duas vezes, eu tenho A ao quadrado. Se eu multiplico A três vezes, ou seja, a potência que está sendo aplicada aqui é a potência cúbica. Se eu multiplico quatro vezes, a potência é quarta. E assim eu tenho N fatores, ou seja, se eu tiver N fatores, a potência vai ser A elevado a N. A mesma coisa acontece para a divisão. Se eu estiver dividindo N vezes, a minha potência vai ser 1 sobre A elevado a N. A diferença é que o N aqui no expoente, ele vai estar o quê? Ele vai estar negativo, porque esse expoente negativo indica que eu vou inverter a minha fração. Olha só, quais são as propriedades de potência que a gente tem? Eu tenho A elevado a N vezes A elevado a N, ou seja, multiplicação de potências de mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, vai ficar M mais N. Para a divisão de potências da mesma base, eu vou pegar AM dividido por AN, ou seja, divisão de potência da mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Quando eu tenho dois números diferentes com a mesma potência, eu posso aplicar potência nos dois, assim como agrupar os dois também. Olha só, A vezes B elevado a N é a mesma coisa que eu tiver A elevado a N ou B elevado a N. Se eu tiver uma divisão desses números aplicada à mesma potência, a mesma regra se aplica. Assim como se eu tiver aqui A elevado a N elevado a alguma coisa, ou seja, eu tenho a potência de potência nesse caso. Potência de potência, eu multiplico os expoentes. E assim, eu tenho minhas propriedades aí de potência inteira e natural. Quando eu quero tirar a razão, ou seja, fazer a raiz ela pode ser expressa como uma potência. Como assim, Juan? Olha só. Eu tenho aqui esse N que está no índice da raiz. Isso aqui é igual a B. Então, eu tenho essa primeira parte aqui. Certo? O que acontece com a potência? A potência, eu posso passar esse que está na raiz para o expoente do lado de cá. Por que eu posso fazer isso? Porque é como se eu fizesse a seguinte conta. Ó. Eu pego aqui, elevo a N do lado de cá e elevo a N do lado de cá. Quando eu elevo a N, isso aqui ó, simplifica. Por que simplifica? Porque esse expoente racional aqui, ele está me dando que é isso aqui, ó. A elevado a 1
sobre n. A elevado a 1 sobre n. Então, se eu tenho que a elevado a 1 sobre n, logo, eu tenho que o meu expoente aqui, ele é racional. Certo? Ó, eu costumava brincar com os meninos e falar o seguinte. Vamos imaginar que a gente tem um sol aqui. Ó. A gente tem um sol aqui. Aí, o que acontece? O que tá, eu costumo falar assim, ó, o que tá no sol, que é o N, ele vai para a sombra. Como assim? Olha só. Vai ficar A. Aqui tem um 1, né? Aqui tem um 1. O que está no sol, ele vai para a sombra. E o que está na sombra, ele está debaixo do pauzinho aqui. O que está na sombra, ele vai para o sol. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre N. Ou seja, agora, o sol está batendo diretamente no que estava na sombra e o que estava no sol veio para a sombra. É só uma representação para determinar expoente fracionário. Por exemplo, olha só. Eu posso falar que a raiz de 16 vai ser mais ou menos 6? Não, não posso afirmar isso aqui. Por que eu não posso afirmar isso? Porque a raiz, ela exige que o número seja positivo aqui dentro. A raiz exige que o resultado aqui seja positivo. Então, não existe mais ou menos aqui. A gente não pode confundir, ó, esse mais ou menos aqui com esse mais ou menos aqui. Por quê? Esse mais ou menos, ele está fora da raiz e não dentro da raiz. Igual acontece quando eu tenho aqui a raiz cúbica de menos 8. Pode dar menos 2? Como o expoente aqui é ímpar, como o índice da raiz é ímpar, aqui pode ser negativo. Se fosse par, não poderia ser negativo. Então, ó, algumas coisas que a gente deve estar atento. Se eu tiver a raiz quadrada de A ao quadrado, o resultado disso vai ser o módulo de A. Mesmo se esse A aqui tiver negativo, por exemplo, se tiver menos 3, o resultado vai ser 3. Por que 3? Porque eu estou considerando um módulo desse valor. Se N for par, ou seja, se eu tiver um radicando par, não existe raiz negativa. Se o N for ímpar, aí sim eu posso ter a raiz negativa ou positiva, o resultado dessa raiz. Então, é o que eu representei aqui, nesse caso aqui. Ó. Olha só as propriedades que eu tenho para quando eu tenho raiz aí. Se eu tiver uma raiz aqui, N e M, eu posso representar isso aqui da seguinte maneira. Ó. Posso colocar um fator comum em evidência e posso representar assim também. Ó. A seria elevado a M dividido por N. Por que M dividido por N? Ó, o que estava no Sol veio para a sombra. O que estava na sombra veio para o Sol. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Basicamente assim. Essa primeira propriedade aqui, ela me está me dizendo o seguinte também. Ó. Se eu tiver um 2 aqui fora, eu consigo colocar esse 2 aqui dentro novamente da raiz? Consigo, é só fazer o processo inverso, né? Não é, aqui na raiz cúbica. Então, para ele sair, significa que ele estava dentro de uma raiz cúbica. Então, ele estava ao cubo lá dentro. Então, eu coloco esse 2 lá dentro da raiz novamente, ele é ao cubo. 2 ao cubo é 8, então isso aqui é a mesma coisa que raiz de 40. Eu estou fazendo um processo inverso, olha só. Estou fazendo um processo inverso. Ó. O 2 está fora da raiz.
mas significa que o 2 ele estava aqui dentro dessa raiz aqui de índice 3. Então, se ele estava dentro, significa que ele estava ao cubo. Então, eu tirei ele de fora aqui e coloquei ele aqui dentro da raiz ao cubo. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5, 40. Ou seja, da mesma maneira que a gente faz o processo indo, quando a gente fatora, por exemplo, se eu fatorasse aqui o 40. Se eu fatorasse o 40, ia ficar 40, aí dividido, né, dividido por 2, aí daria 20. Se eu dividisse por 2, daria 10. Se eu dividisse por 2, daria 5. Se eu dividisse por 5, aí eu ficaria com minha potência. Como seria o meu número fatorado? 2 ao cubo vezes 5, não é? Então, da mesma forma que se eu tivesse uma raiz aqui, eu faria o processo contrário, eu posso fazer esse processo inverso. Da mesma forma que eu faço o processo indo, eu posso fazer o processo voltando. Olha só os outros exemplos. Se eu tiver uma raiz em dois números diferentes, eu posso separar essa raiz. Como assim, Juan? Se eu tiver raiz de 3, por exemplo, raiz de 3 multiplicando com raiz de 6, isso vai me dar o resultado? Eu posso multiplicar as duas raízes, porque o índice é igual. Isso pode me dar raiz de 18. Então, raiz de 3 vezes raiz de 6 é igual a raiz de 18. Beleza? Posso simplificar? Posso. Mas não vou simplificar agora no momento. Eu estou mostrando a propriedade. Se eu tiver uma divisão, por exemplo, se eu tiver raiz de 9 dividido por 4, eu posso simplificar isso assim, ó, raiz de 9 dividido por raiz de 4. Pronto. Raiz de 9 eu sei. Raiz de 4 eu sei. Então, isso aqui vai me dar 3 sobre 2. Por quê? Porque a raiz de 9 é igual a 3, a raiz de 4 é igual a 2. Quando eu tenho a potência aqui, ó, essa potência ela está sendo aplicada aqui, ó, no A. Então, por isso que esse M vem para cá. Quando eu tenho índices da raiz, eu posso multiplicá-los. Por exemplo, se eu tiver raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Então, raiz cúbica de raiz quadrada de 2 vai ficar raiz sexta de 2. Por quê? Multipliquei o 3 com o 2. Olha só. A primeira fala o seguinte. Se eu tiver um termo em comum, por exemplo, tenho aqui raiz sexta de 2 ao cubo. Raiz sexta de 2 ao cubo, poderia colocar assim, ó. Raiz sexta eu não posso escrever como 2 vezes 3. 2 ao cubo eu não poderia escrever como 2 vezes elevado a 1 vezes 3. Não é isso? Então, olha só. Eu consigo simplificar esse termo com esse termo. Por quê? Porque eu tenho uma raiz ali que vai me dar uma resposta. Tá vendo? É como se eu simplificasse a expressão. É isso que está falando. Eu tenho um N, um P em comum aqui nos dois termos. O terceiro eu estou falando assim, eu pensei, eu tiver raiz de 9 dividido por 4. Raiz de 9 dividido por 4, eu não sei, 9 dividido por 4 dá
Dá quanto? 2,25. Eu não sei a raiz de 2,25. Mas eu sei a raiz de 9 e sei a raiz de 4. Como eu sei a raiz de 9 e sei a raiz de 4, a raiz de 9 é 3. E a raiz de 4 é 2. Então, o resultado disso aqui vai dar 3,5. Certo? Beleza? Olha só. Potência de um expoente racional. Quando eu tenho potência de um expoente racional, eu estou falando basicamente aquilo que eu já estava afirmando ali para vocês. Ó. O meu número, que está aqui em cima no expoente, ele vem aqui para baixo. O que está aqui embaixo, ele vem aqui para cima. Olha só. Tá vendo? Então, se eu tiver 2 elevado a 3,5, o 3 é o expoente, o 2 é a raiz. Se eu tiver 3 elevado a 1/5, o 1 é o expoente, o 5 é a raiz. Então, é a raiz quinta de 3. Eu posso utilizar isso para simplificar minhas expressões. Eu posso transformar, por exemplo, está em raiz. O que eu faço com a raiz? Transformo em potência e aplico as mesmas propriedades de potência. Por isso, eu sempre prefiro calcular com potência. Por quê? Porque é mais fácil de aplicar as propriedades de potência. Porque se eu tiver um expoente racional, vai ser as mesmas regras, ó. Base igual, o que eu faço com os expoentes? Somo. Olha aqui, a soma dos expoentes. Divisão de potências de base igual, o que eu faço com os expoentes? Subtrai. Se eu tenho bases diferentes com o mesmo expoente, eu posso aplicar o mesmo expoente às duas. Se eu tenho divisão com o mesmo expoente, posso aplicar o mesmo expoente às duas. E se eu tenho potência de potência, aplico a multiplicação entre elas. Então, eu ficaria isso aqui, ó, P vezes Q. Aí eu tenho que lembrar lá do conceito de trabalhar com o quê? Trabalhar com frações. Então, muitas vezes eu tento fazer o MMC, o MDC, para poder resolver minhas questões. Então, essa é a primeira parte da matéria que eu queria passar hoje para vocês, para a gente relembrar aí todos os conceitos. E vocês vão fazer agora os exercícios que eu escrevi lá para vocês. Quais são os exercícios? Deixa eu dar uma pausa aqui. Os exercícios. Os exercícios são, Juan, da página 8, 12 e 14. Isso. Do livro 2. Isso mesmo. Vocês já pegaram o livro 2? Muita gente já pegou? Eu já. Já? Não. Ótimo. Compartilhar com vocês. Olha, eu tenho aí esses exercícios aí, ó. Exercícios de 1 a 15 das páginas 8, 12 e 14. Aí, na aula que vem, a gente vai falar sobre unidades de medidas, que é muito importante, e falar sobre essas transformações, como a gente faz conversão de unidade, que também é muito importante, sobre o sistema métrico, tá bom? Quero saber se teve alguma dúvida nesses conceitos aí hoje. Não. Ô, Juan, eu não tive dúvida nos conceitos, mas já que você falou que é do 1 a 15, você não pediu a página 10, e a página 10 vai do 7 ao 8, a página 10 e 11. Então, é para fazer todas as páginas? Faz todas as páginas, tá bom? Tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Esse exercício aqui. Se eu quiser calcular
Aqui, ó, menos 5 ao quadrado, ele vai ficar o quê? Vai ficar positivo, né? Mais 2 vezes. Aqui eu tenho potência de potência. Então, 3 ao quadrado vai ficar 3 elevado à quarta, menos 1 quarto. Isso aqui eu posso escrever como potência também. Mas vamos continuar. Aqui no denominador, eu tenho o quê? Menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo ficaria menos 8. Com esse menos, ficaria 8 positivo. Então, olha aí. Menos 5 ao quadrado, 25. Do 3 à quarta, 2 vezes 3 à quarta, menos 1 quarto sobre 8. 3 à quarta dá 81, vezes 2, 162. Então, eu posso somar o 162 com o 25, vai me dar 187. Preciso calcular o MMC aqui, 187 menos 1 quarto. Isso vai me dar 747 sobre 4 dividido por 8. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 747 dividido por 32. Então, gente, essa altura do campeonato é muito importante a gente saber trabalhar com frações e multiplicação de sinal, tá bom? É o que mais vai pegar aí nos exercícios de vocês. A aula de hoje é... Então, agora a gente vai o quê? Fazer exercício, tá bom? Juan, qual que é o nome dessa matéria mesmo? A gente está trabalhando potenciação e radiação. Beleza. Beleza? Então, galera,